pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que hora você vai estar me escutando aí, mas eu vim conversar um pouquinho hoje, né, depois do nosso último vídeo, que eu chorei, desabafei e me senti tão mais leve. Até tava comentando com algumas amigas como eu me senti mais leve depois daquele dia. Era como se eu tivesse realmente que falar aquilo, que entregar aquilo que eu tava sentindo e trazer aquele vídeo para outras pessoas. Eu sei que talvez muitas pessoas ainda vão assistir ou já assistiram e se identificaram com o que eu falei. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre algumas outras coisas, mas dentro desse tema, né? Tema de ansiedade, depressão, de curas na alma. E eu tive agora, né? Hoje é quarta-feira, quando eu estou gravando esse vídeo, e vou já subir ele hoje, se Deus quiser. E eu tive minha terapia, né? Depois de umas 4 semanas aí sem terapia, eu tive uma sessão na segunda-feira passada agora. E foi muito bom, né? Às vezes a gente pensa que não tem nada pra falar, porque eu acho que eu um pouco reprimi, um pouco falei, já tinha falado com outras pessoas e dei uma aliviada também. E eu tava assim com muita vontade de chorar naquelas semanas, né? E tava angustiada. E aí, nessa terapia que a gente teve nessa semana, a minha terapeuta falou algo pra mim que ficou assim, muito martelando, sabe? Na minha cabeça. E ela disse assim: Ana, tu se acolheu tanto que tu tá tendo dificuldade de te largar agora, de soltar tua menina, tua criança interior. Porque muitas vezes, né, eu entendi o que ela quer dizer e eu fiquei refletindo em quanto de verdade tinha naquilo ali. E aí eu comecei a perceber que eu, né, mulher, tava tendo dificuldade de assumir responsabilidades, de todas as vezes que eu tinha que assumir alguma responsabilidade nova, eu travava, eu ficava com medo, vinha muitas coisas, né, do passado, muitas falas que eu tinha ouvido e aquilo me travava, porque eu ainda estava presa naquelas vozes, ainda estava presa naquela menina, naquela criança, e aí eu ficava sempre usando, né, aquilo ali, remoendo coisas do passado e presa ali na minha infância, e não conseguia avançar, não conseguia crescer como uma adulta e tomar as decisões e tomar as rédeas da minha vida como uma adulta. E até mesmo a questão, né, da minha doença ali, a questão, né, da depressão, da ansiedade e tudo que eu tenho lidado, eu fiquei me apegando muito a isso também. Eu tô lendo esse livro aqui, ó, que é Acolhendo Sua Criança Interior. Já era um livro que há um tempo ela tinha me indicado pra ler e eu tinha lido em PDF até o 11º capítulo e aí eu comprei ele, né, físico, pra me começar a ler. E também esse aqui que é o caderno de exercícios que tem várias atividades, várias coisinhas para expressar ali, coisas, né? Esse aqui diz exercícios e reflexões para compreender seus sentimentos e fortalecer. Que o meu objetivo, né? Fiz não digo bem um desafio, mas meu objetivo pessoal hoje é cuidar do meu espiritual e cuidar do meu autoconhecimento, buscar mais, focar no meu crescimento pessoal, sabe? Não focar em tanto em determinadas tarefas, só que eu creio que uma coisa vai puxando a outra, né? E também comecei a ler esse livro aqui, que fazia um tempão que eu tava com vontade de comprar, e eu comprei ele, tava em promoção lá na Amazon, ganhei R$20 de desconto na Prime Day, e aí ele chegou bem rapidinho, chegou essa semana, comprei no domingo, eu acho, na terça-feira ele chegou, Hábitos Atômicos. E aqui ele fala algo que eu gostei muito, que ele fala sobre decida o tipo de pessoa que você quer ser, e prove isso pra você mesmo com pequenas vitórias. Como eu vinha falando já, e outros canais também que eu assisti, eu achei muito legal, que falava sobre isso, né? Provavelmente vinha desse ensinamento desse livro sobre prove isso pra você com pequenas vitórias, micro vitórias. Então, hoje, por exemplo, eu já tava 2 semanas e 2 dias sem treinar. Eu não tava conseguindo fazer atividade física, tava muito assim, muito ruim mesmo, sabe? Questão emocional, e sem vontade, sem ânimo, não tava conseguindo vencer aquele desânimo que eu tava sentindo e eu não tava conseguindo treinar, não tava conseguindo ter força pra treinar. Meu cérebro, meu corpo não tava reagindo. E aí eu lendo esse livro e ele falou sobre algo sobre 1%, né? Porque muitas vezes a gente foca no montante, no resultado total, eu tenho que emagrecer 20 quilos, eu tenho que ler um livro inteiro, mas não divide, né? E é o que a Paty lá eu sempre falo dela, né? Sempre, porque ela é uma querida e o canal dela e o jeitinho dela me ajuda muito também com ideias, e ela fala sobre, deve ser de algum livro que ela leu, né? Porque ela também tem me estimulado a ler bastante. E aí ela fala sobre fatiar o elefante. E é exatamente isso que o livro fala sobre isso. Sobre dividir, né, em pequenas tarefas, dividir, fazer cada vez um pouquinho e pegando ali aquela confiança, né, e uma coisa que ele fala ali, decida o tipo de pessoa que você quer ser. Porque, e tornar claro isso, sabe? Tem que ser algo claro. Porque quando a gente não tem clareza, a gente não sabe pra onde a gente tá indo. Então, muitas vezes eu fiz vários planejamentos, cansei, gente.
cansei de fazer planejamento, de criar coisas e no fim não saía, sabe? E aí toda semana eu esperava uma segunda-feira nova. Toda semana, por exemplo, se eu falhava na segunda, aí já ia pra terça, pra quarta, pra quando eu disse, não, vou esperar mais segunda pra recomeçar esse projeto aqui. E aí eu não começava nunca, e aí eu ia fugindo das responsabilidades. E aí entrando naquilo que a minha terapeuta falou, que eu me acolhi tanto, né, que eu acabava, não, calma, Ana, tadinha de ti, tu ainda tá passando por tanta coisa, né, e aí comecei a me acolher, passar, né, a mão na minha cabeça demais, a ponto de não assumir as minhas responsabilidades, os meus deveres de adulta, né, tudo bem, tô passando por várias coisas, tô no processo de tratamento, amanhã, inclusive, eu tenho uma consulta com psiquiatra, depois de relutar bastante, né, faz um ano mais ou menos que eu desisti, eu abandonei por conta própria meu tratamento, que eu tava, né, fazendo uso de medicamento e tomei ele pouco tempo. Quando eu tava melhorando, eu parei, simplesmente abandonei. E aí eu fui ao longo desse ano piorando, engordando, comendo minhas emoções, chegando a pensar em momentos ali de tirar minha vida, que foi onde que eu acendi, né, o sinal vermelho na época que fui buscar também o tratamento, mas depois por preconceito eu fui deixando, né, tipo, não, eu creio, né, eu creio que Deus vai me curar, só que como eu já disse aqui várias vezes, Deus tem várias formas de tratar cada um de nós, tem um processo para cada um de nós e vai saber se o meu processo não seja esse, de entender, de aceitar que eu preciso fazer esse tratamento e posteriormente quando vier pessoas na minha mão para me ajudar, eu possa desmistificar isso, porque eu creio, assim como o Senhor deixou isso, eu tô fortalecendo em mim, cada vez mais, como o Senhor deixou remédios, os médicos, para tratar o coração, para tratar todas as áreas do nosso corpo, por que que a gente negligencia tanto a saúde mental? Por que que a gente tá sempre com esse preconceito, como se, o Senhor, não, ele tem poder para curar um coração, ele tem poder para curar uma pressão alta, mas a pessoa se submete ao remédio, ela crê, mas ela se submete ao remédio. E por que que a pessoa, tendo a fé dela, ela não se submete ao tratamento psicológico, né, pensando que é algo contra Deus? Porque tá sendo, muitas vezes eu pensei, eu tô sendo contra a minha fé, eu não tô tendo fé suficiente, mas mesmo vivendo um dos momentos mais firmes na minha fé, onde eu jejuava, eu sentia a presença de Deus, eu tava sendo restaurada e curada na minha identidade e na paternidade de Deus, foi o momento que eu mais passei por provações, e eu creio também que entra a parte espiritual, porque toda vez que a gente tá próximo de avançar e de fazer aquilo que o Senhor quer de nós, e viver as promessas do Senhor pra nós e ter essa clareza de quem a gente é nele, o inimigo vai atacar. E onde que ele mais ataca? Onde que a nossa geração tem mais sofrido? Na mente. Então a gente precisa sim, né, trabalhar tanto a parte espiritual com a leitura da palavra, declarando a palavra, buscando no jejum, na oração, mas também entendendo que muitas vezes vai ter alguma questão química. Muitas vezes, hormonal, você vai precisar tomar um remédio, é uma B12 que tá lá embaixo, no meu caso, muitas vezes estava lá embaixo, eu vou fazer novos exames pra ver como é que tá minha B12, como tá minha vitamina D, então é um conjunto de coisas, não é simplesmente, eu vou orar e pronto, e não vou fazer mais nada e vou esperar, vou ficar de braço cruzado, eu vou orar e Deus vai me emagrecer. Eu vou orar e Deus vai fazer por mim, Deus vai mandar o suprimento, eu não vou trabalhar e vou esperar. Não, a gente precisa fazer nossa parte. A palavra oração, ela é orar e agir. Então a gente precisa orar, confiar sim no Senhor, mas também fazer nossa parte e agir com aquilo que a gente tem que agir. Então é isso, é sempre o nosso 1%. Então hoje eu consegui treinar, fiquei muito orgulhosa de mim, porque eu consegui vencer essa barreira que eu tava aqui na minha mente, esse desânimo, essa tristeza. Eu orei, eu coloquei louvores, baixei louvores novos no meu pendrive e comecei a escutar e adorar e me animou, sabe, pra me treinar. E realmente é isso, né? Tem uma palavra, duas palavras que o Senhor, nesse processo todo, ele sempre me direcionou a orar. E eu creio que é a minha palavra de guerra, que é Romanos 12:2, que fala: transformai-vos através da renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E também Efésios 6, que é vestir a armadura de Deus. É entender, né, eu fiz um estudo, né, quando o Senhor falou comigo nessa palavra sobre qual era a armadura de Deus e como eu poderia fazer para vesti-la. Então eu creio que todos nós, cada uma de nós, precisa orar por esse entendimento de como a gente pode vestir a armadura de Deus e como a gente pode se blindar desses ataques do inimigo, mas não ser preconceituosa de colocar Deus numa caixinha e querer que Deus faça de uma determinada forma, da forma como a gente gostaria. Muitas vezes Deus quer nesse processo também quebrar o nosso orgulho. Deus quebrou muito, o Senhor me quebrou em pedacinhos, está me quebrando ainda, mas como eu falei no último vídeo, Ele está me quebrando para me refazer, quebrando todo o orgulho, toda a vaidade, todo o meu eu, e para que eu possa entender que a minha dependência está somente nele. Né? E é Ele quem está me direcionando em cada passo que eu tenho dado. Muitas pessoas não vão entender o teu processo. Se você falar, dependendo para alguns tipos de pessoas, algumas pessoas vão ser religiosas,
outras pessoas vão ser de determinados pensamentos e não vão entender o teu processo. E saiba que o teu processo é teu, ele é único. E por mais que você talvez queira encucar na cabeça de alguém para que ela entenda, você fica até triste, às vezes até pessoas da sua família não vão entender o seu processo. Você tem que entender que ele é seu, ele é único e exclusivamente seu. E é só você que vai poder passar por ele, viver intensamente cada palavra que o Senhor te dá, cada dor, cada choro, cada renúncia, é só tu que vai poder viver. Mas saiba que os frutos, quem vai colher vai ser você também. Mas o Senhor é tão bom que Ele nos permite colher os frutos e as pessoas que estão na nossa volta, até mesmo aqueles que duvidaram, vão poder experimentar desses frutos. Quantas vezes, né, eu vivi situações assim, que eu parecia não ter fruto nenhum, mas quando o Senhor começou, né, a me mudar, pessoas à minha volta, meu marido experimentou meus frutos doces, frutos conquistados com renúncia, com choro. Muitas vezes pedi pro Senhor, disse: Senhor, eu não quero mais ser assim, eu não quero mais ser essa pessoa. E conforme o Senhor foi me tratando, foi me moldando, né, vieram frutos do Espírito Santo. E esses frutos outras pessoas vão poder experimentar. E realmente eu tenho gostado de fazer nesse formato. Quando eu sinto o Espírito Santo me impelindo, eu sinto aquela... Sabe quando você vai na igreja e você sente aquela vontade, aquele desejo que ele queimou no seu coração por entregar algo pra alguém? É isso que eu tenho sentido com vários temas, com várias coisas. Às vezes eu fico um pouco receosa de falar alguns assuntos, porque são assuntos delicados. E como eu falei, muitas vezes as pessoas não vão entender. Mas hoje eu não me importo mais, porque primeira coisa, que eu tenho a minha motivação bem firmada no Senhor. O Senhor conhece meu coração, conhece as minhas intenções. Eu tenho uma vida com Deus, uma vida de busca, de entrega. Claro que a gente sempre precisa se entregar mais, mas eu tenho uma vida de intimidade. Então eu consigo muito bem escutar o que o Senhor está pedindo para mim, o que o Senhor está falando para mim. E eu realmente só estou vencendo o meu eu, os meus preconceitos, porque eu ouvi do Senhor que Ele quer fazer dessa forma comigo. E se é assim, eu aceito, porque eu cansei de lutar contra os agrilhões do Senhor. Então é muito melhor obedecer do que sacrificar, a palavra já diz, né? E se é pra mim melhorar, se é pra mim ter qualidade de vida, que no momento eu não estou tendo, eu vou sim me submeter a mais esse processo, não sei como vai ser. E eu quero vir aqui, sim, contar pra vocês como tá sendo, desmistificar sobre essa questão do remédio, do tratamento. Gente, tem muitas pessoas precisando ouvir, tem muitas pessoas doentes hoje que estão tirando a sua própria vida por causa do preconceito de se tratar, seja através de uma terapia, seja através do medicamento. Às vezes está com um problema químico em seu cérebro que perde totalmente o prazer de viver e não vê mais cor em nada e acaba tirando a sua vida. E muitas vezes a depressão é silenciosa e ela é uma depressão às vezes sorridente. Muitas vezes eu estive passando por depressão e estava sorrindo, quem me via por fora achava que eu estava bem, mas eu não estava. Eu chorava do nada, eu só tinha vontade de dormir, tinha dias que eu passava o dia na cama, eu só levantava porque eu tinha que atender meus filhos que dependiam de mim. Então, realmente tem muitos fatores e a gente precisa se atentar a isso, sabe? E de acordo com aquilo que o Senhor tem falado conosco, não aquilo que os outros acham, aquilo que os outros vão falar, sabe? O que os outros pensam, deixa de pensar, é sobre eles, mas tu tem que entender. Se o Senhor te der uma palavra, se teu coração está em paz em relação a algo, realmente faça aquilo que o Senhor está te falando e não dá bola pro que os outros vão falar, sabe? E como eu falei, eu quero ser, né? Eu quero levantar essa bandeira do tratamento completo. Não fuja, sabe? Eu fiz meses já de terapia e a minha terapeuta mesmo falou. E ela falou pra mim: Ana, pra nós darmos continuidade ao teu tratamento, tu precisa continuar o teu tratamento psiquiátrico. E aí foi onde, tipo assim, eu já tava com aquele desejo, mas eu tava com medo. E aí foi onde eu tomei a iniciativa, marquei a consulta e agora eu vou lá. E tô montando aqui umas ideias, algumas coisas, né? E eu quero vir falar, quero realmente entrar nesse lugar. Jamais eu me despeço e volto. Entrar nesse lugar de me planejar e de assumir responsabilidades. Deixar meu lado mulher, né? Trabalhar o meu lado mulher. Agora eu lembrei de uma coisa. Eu fiz um desenho, a minha terapeuta pediu um desenho, ver se eu acho aqui depois a foto. Vai botar aqui no vídeo. Eu fiz um desenho, ela perguntou pra mim assim: Ana, como tu te vê? E aí, na hora que ela falou, naquele dia ela fez várias perguntas pra mim, e aí eu comecei a responder, e aí no final ela deixou essa parte: Ana, como tu te vê? E aí na hora me veio uma imagem de mim com asas de borboleta, e aí eu desenhei, né? Desenhei ali, demorei acho que uma semana mais, porque eu tô tendo muita dificuldade de fazer as tarefas por conta da procrastinação. É como se eu quisesse fugir desse tratamento, né? Mas eu sei que eu preciso, e aí aquele dia eu peguei e não, eu vou fazer. E aí eu peguei e coloquei ele toda a minha criatividade no papel, desenhei, fiz aquele desenho ali da menina. E aí eu fiz o meu desenho. E no desenho eu fiz alguns traços, né, inconscientemente, alguns traços de uma menina e outros traços de uma mulher. Era um vestidinho azul que várias vezes eu falei na terapia, eu lembrava desse vestidinho quando era criança, um vestidinho azul de florzinha.
E aí, acho que era branco, de florzinho azul, alguma coisa assim, sei que era um vestidinho. Que era muito, eu lembrava muito da minha infância. E aí tinha o sapatinho vermelho, simbolizando o sapato de mulher. E um batom vermelho também, simbolizando o cabelo ali como se fosse com mechas. E aí tinha um sol, desenhei um sol atrás de mim, também me iluminando, como se fosse a presença do Espírito Santo. E aí do lado uma árvore, né? E nessa árvore um monte de frutos e um monte de raízes embaixo. E aí um balancinho vazio nessa árvore. E quando a terapeuta falou, aquele balancinho vazio representa a tua menina querendo voltar e ele tá vazio. E tu precisa assumir esse lugar da tua mulher. Ali as duas estão ali. É a menina e a mulher, né? E aí foi onde ela falou que eu tava me acolhendo demais ao ponto de não deixar a minha mulher, né, crescer. E ali as raízes, ela dizia que eu tava muito presa ainda. As raízes do meu passado, da minha infância. E aí mexeu muito comigo, sabe? Me emocionei, como eu tô me emocionando agora, porque eu sinto exatamente isso. E eu sei que a depressão, ela tem muito a ver, né? Muitas vezes a gente fala, eu falo muitas vezes, eu não tô ligado ao passado, eu não tô me importando muito, eu já tô me curando, já me curei, claro, já me curei muita coisa. Mas eu sei que eu ainda tenho muitos inconscientes dentro de mim, muitas vozes do passado inconsciente ainda dentro de mim, falando e ditando muitas vezes os meus comportamentos, os meus atos, os meus pensamentos e me impedindo de crescer. Porque a minha menina foi tão negligenciada na minha infância, tão calada, tão sufocada, que agora que eu tenho a oportunidade de entender e de acolhê-la, eu não quero mais soltar. Essa é a sensação que eu tenho. Mas eu preciso deixar ela crescer e dizer pra ela que ela tá segura. Que ela tá segura, a gente tá segura. Ana, a gente tá segura agora. Olha tudo que a gente conquistou. Olha a nossa família, nossos filhos, nosso esposo, alguém que nos ama, que nos cuida. Tu tá segura? Tá segura agora pra ser quem tu é, pra assumir a tua personalidade, de deixar fluir aquilo que o Senhor tem pra fluir através de ti, pra falar. Agora não tem mais ninguém pra te calar, senão tu mesma. Não se cala. Então é isso. Eu deixo esse vídeo mais uma vez terminando aqui em lágrimas. Mas é isso. Obrigada por assistir até aqui. Até a próxima. Tchau.